Turma, tudo bem? Como é que estamos? Espero que todo mundo esteja bem. Eu vou apresentar agora para vocês, vamos conversar um pouco sobre platinossomose, tá? Platinossomose é uma doença parasitária que acomete os nossos amigos felinos, os nossos gatos, e dependendo da região, ela se torna bem comum, bem prevalente. O que a gente vai ver que vocês vão também entender é que muitas vezes não se faz o diagnóstico não é tão simples, né, não é tão fácil, tá? Então, a gente tem que realmente buscar muitas vezes a doença para poder, né, conseguir casos talvez mais frequentes, dependendo da região, tá? Então, a etiologia é um trematóide, então é aquele parasita, né, que parece uma folha, tá? A espécie Platinossomo concinum, família de Crocolidae, corpo achatado, elipsoide, né, ou ovoide. Geralmente é um parasita que ele tem esse formato achatado, né, e lembra muito uma folha. E pelo tamanho, a gente até consegue visualizar, por exemplo, em conteúdo de vesícula, né, se a gente fizer uma punção de vesícula, coleta de bile, a gente vai ver esse parasita Urunus, a gente já conhecê-lo, né, pelo menos treinar o olho, e também necrópsia ele pode ser visto, né, quando a gente faz alguns segmentos, né, um fatiamento de fígado, a gente pode perceber na necrópsia, tá? Ele vai de 2,8 a 6,8 milímetros de comprimento até 2,6 milímetros de largura, tá? Então são parasitas relativamente grandes, e aí a gente começa a entender, né, toda essa a patologia que ele causa. Então, um indivíduo, né, ele já é grande para as vias biliares do gato, tá? E aí, quando começa a depositar muitos parasitas, né, nessas vias biliares, a gente vai entender que vai ter uma obstrução de fluxo, né? Então, assim, isso é o mínimo que vai acontecer nesse paciente, tá? Ovos marrons operculados de casca espessa, né, mais ou menos nessa essa visualização a gente vai ver em parasitológico de fezes, mas principalmente se a gente vai fazer uma citologia, né, um parasitológico, uma citologia da bile, que vai ser mais comum a gente encontrar, tá, que eu vou citar para vocês. Eh, então essa é a forma do parasita, né, do Platinossomo. E como é que a gente vai entender esse ciclo de vida? Como já citei para vocês, ele é um parasita de vias biliares do gato, né? Então isso vai afetar, principalmente animais mais jovens, que vai ter todo esse acesso, né, à ingestão de parasitas, oh, desculpe, à ingestão de hospedeiros desse parasita. Acredita-se que ele precisa pelo menos de 3 hospedeiros, passar por 3 hospedeiros antes de chegar no gato. O primeiro seria o caracol, né, depois besouros, lagartixas ou sapos. Então esse parasita ele vai passando, né, as fases, de vida, o ciclo de vida ele vai percorrendo nesses hospedeiros, né, até chegar ao paciente felino. Então é mais ou menos essa a disposição, né, o ciclo. Então esse gato ele vai adquirir o platinossomo, tá, quando ingere os hospedeiros como lagartixa ou sapo. A gente sabe que muitos desses gatos, eles vão ingerir também um conteúdo, as vísceras desse hospedeiro e assim vai adquirir, né, essa forma, do platinossomo que depois vai se desenvolver na forma adulta, no na vesícula biliar, no trato biliar desse gato, né. Então ele vai, principalmente ele vai ingerir a metacercária, que vai estar encistada, no tecido desse hospedeiro, e aí, consequentemente, vai infectar, né, esse gato, tá. Desculpe, a metacercária livre, que vai estar no hospedeiro paratênico, tá, e o gato vai realmente ingerir essa forma, imatura do parasita quando se alimentar de lagartixa, de sapos, tá. No gato, né, a deposição de ovos vai ocorrer na bile, claro, esse parasita ele vai ficar alojado ali nas vias biliares, no parênquima hepático, né, dentro da vesícula biliar, e aí ele vai esses ovos serão, postos, então através do caminho da bile, do paciente felino vai chegar no intestino, consequentemente vai ser eliminado via as fezes, e aí ele vai infectar quem? O caramujo, né, eh
o miracídio ele vai infectar o caramujo, esse caramujo, através das fezes dele, contamina o ambiente, que será, que vai acabar contaminando, por exemplo, alguns insetos, né, como o tatu de jardim, aquele tatuzinho de jardim, ou besouros, como tem um besouro chamado rola-bosta também, e esse besouro ele acaba adquirindo, né, essa forma, né, do que é uma cercária, né, e acaba encistando dentro desse parasita, desculpe, desse hospedeiro. Esse hospedeiro é ingerido por um sapo, por uma lagartixa e acaba fechando o ciclo, né, quando chega no gato, tá. Então perceba o quanto que é complexo esse ciclo, né, o quanto que realmente precisa que as coisas deem certo para esse platinossomo pra realmente chegar até o gato, e podem ter certeza que acaba dando certo, tá. Então não é difícil, não é comum, tá, não é raro a gente realmente ter problemas, com platinossomose em felinos, em gatos, tá. Eh, Como é que se distribui? Geralmente, a maior parte dos trabalhos eles têm demonstrado, isso vai ser muito mais comum em países tropicais, né, devido ao clima, né, devido às condições de ter esses hospedeiros, paratênicos, e geralmente está de 15 a 85%, né, da prevalência, dependendo da região. É frequente aqui no Brasil, aqui a gente vai perceber muito na nossa região Nordeste, né, na região também ali do, Rio de Janeiro, então não é difícil de acontecer, porque tem um clima realmente todo, tem um clima, tem os hospedeiros, então tem toda a possibilidade de realmente ter esse ciclo e realmente o gado se infectar. Esse é um trabalho de uma colega, daqui de Fortaleza, né, é a Roberta Rocha Braga. Então ela fez o mestrado, ela trabalhou com platinosomo, então ela fez um apanhado aqui, na revisão, ela realmente colocou esse quadro, a gente vê o quanto que é frequente, então temos São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Bahia, tá, o Ceará, aqui foi o primeiro caso que a gente foi a gente que relatou, então foi, a gente publicou isso aqui mais ou menos em 2015, o caso foi de 2013, 2014, foi a primeira vez que foi, diagnosticado platinossoma aqui em Fortaleza, mas a gente sabe, e depois que a gente publicou já apareceu outros trabalhos, a gente pegou outros casos também, né, então não é incomum, como falei para vocês. E aí vocês percebem, podem perceber o seguinte, né, qual o diagnóstico que foi feito? Geralmente é necrópsia, né, alguns parasitológico fecal, mas a maior parte realmente necrópsia ou clínico cirúrgico. A gente vai entender que, ah, nas fezes é muito mais difícil a gente encontrar o parasita, de encontrar o ovo. Então, muitas vezes a gente tem que fazer uma celeotomia exploratória ou até coletar essa bile direto por uma punção, tá? Por uma abdominocentese, fazer uma punção e coletar essa bile para poder investigar se tem realmente a presença do parasita ou não, tá? Então não é muito fácil, a gente identificar. E geralmente vai afetar os pacientes, os gatos que têm uma vida livre, né, ou semidomiciliar, ou seja, aquele gato que tem, ah, ah, assim, que ele consegue fazer uma caça, né, consegue fazer a predação, aí dos hospedeiros como o sapo, como lagartixa, né, o calango. Então, assim, esse gato é difícil, então, a gente ter, por exemplo, um caso de platinossomose em um gato que vive em apartamento, tá? Então, a gente não vai imaginar que esse paciente, apesar de ter o que uma lagartixa pode aparecer ali, mas não tem todo aquele ciclo fechado. Então, geralmente são pacientes mais jovens, pacientes que saem, que caçam, aqueles gatos que aparecem lá na casa do tutor com a lagartixa na boca, né. Então isso é o que chama a atenção, por exemplo, gatos ictéricos com sintomatologia de obstrução biliar e que têm esse estilo de vida. Então a gente tem que pesquisar realmente platinossoma nesses pacientes. Então, em idades de mais de 2 anos, né, geralmente são pacientes jovens, e o que que vai ver nesses gatos? Principalmente a colestase, ou seja, bloqueio do ducto biliar, bloqueio do colédoco, bloqueio do ducto, eh, enfim, de vias biliares. Pode ser as pequenas vias biliares intrahepáticas, como também são as grandes vias biliares, né. Então, hiperplasia de ducto a gente vai verificar em ultrassom, fibrose constrictiva, colangites, tá. E também esse parasita, pelo menos está relacionado a alguns trabalhos que ele pode predispor, né, a infecção, o parasitismo, pelo platinossoma pode predispor o paciente a ter um colangiocarcinoma. Por quê? Porque ele gera uma resposta inflamatória tremenda nessas vias biliares, né. Então não é só a questão obstrutiva, mas também a questão inflamatória é muito importante,
então faz parte da patogenia, hã, essa inflamação, né, muito intensa de vias biliares. Então, a colangite grave que tem, em alguns trabalhos, mostrou a maior predisposição desse paciente de ter, tumores malignos, né, neoplasia maligna de fígado, tá. Então, essa estrutura, né, do gato, ela é muito importante, né, tipo o ducto cístico que sai aqui da vesícula biliar, se encontra aqui no ducto no colédoco, então ele pode ter toda essa obstrução, tá, toda obstrução dessas vias biliares, claro, quanto maior a quantidade de parasitas, maior a inflamação e consequentemente, maior o quadro de colangite, tá. E essas vias biliares, elas podem realmente estar completamente obstruídas. Então, também, assim, a gente percebe a grande dificuldade de conseguir ovos desse parasita. Então, assim, se é um gato que está muito infestado, geralmente não vai sair tanta bile, né, e consequentemente não vai fluir tantos ovos para o intestino. Então, assim, por isso que o parasitológico de fezes, ele não tem uma sensibilidade realmente, suficiente para a gente pensar em primeira escolha, né, que a gente vai entender um pouquinho mais na frente, tá. Então percebam o quanto que o colédoco, né, que é aquelas vias biliares aqui, ó, o colédoco pequenininho, estreitinho aqui que está desembocando no duodeno, que é esse desenho, tá, esse é o colédoco. Perceba o quanto que pode ficar exageradamente aumentado. Então esse aqui é o colédoco, ele está todo contorcido, dilatado, mas assim, essa dilatação, ela não é de lumen, tá, ela é de parede, espessamento de parede. Geralmente o lumen ele está bem realmente comprometido, praticamente não passa nada aí, tá. E aí percebam a estrutura que é aquela que vocês viram na imagem anterior, que ela é bem fininha, né, praticamente, milímetros ali de lúmen, e ela se transformou realmente numa estrutura completamente contorcida, completamente, com a anatomia alterada. Isso é uma inflamação grave, isso é uma inflamação, uma colangite muito grave, obstrutiva, que um dos diagnósticos diferenciais é realmente o platinossomo, tá? Então percebam o quanto que está realmente aumentado, né, espessado, dilatado. Aqui é vesícula biliar, então esse é o fluxo normal, e aqui do duodeno pâncreas também gigante. Então são alterações que podem estar correlacionadas com o platinossomo, principalmente pelo quadro de obstrução de vias biliares. Esse é outro caso, né, aqui uma vesícula biliar completamente espessada, né, uma parede muito espessada, parece uma bexiga, na verdade uma vesícula biliar completamente inflamada, espessada, e aqui uma icterícia grave, né, um parênquima também, uma hepatomegalia evidente, tá. Então icterícia também bem proeminente, então também um caso de obstrução de vias biliares grave, que a gente chama de obstrução biliar extrahepática, que o platinossomo faz parte desse diagnóstico diferencial, tá. Sinais clínicos, os principais sinais clínicos, eles podem ser, alguns gatos podem estar até assintomáticos, por quê? Vai depender da carga parasitária, né, o grau de carga parasitária, o grau de inflamação, alguns deles de início praticamente não têm sinais clínicos. Apatia, anorexia, letargia, muito comum, mas completamente inespecífico, né, vômitos e diarreia. Então são os sinais clínicos mais conhecidos, ou seja, mais comuns. Icterícia vai aparecer, né, nesses casos que tem realmente já uma obstrução, extrahepática, então a característica ela é comum nesses casos de platinossomose, realmente nos casos clínicos que tem uma sintomatologia mais pronunciada, ou seja, uma carga parasitária maior. Anemias em alguns pacientes, principalmente em casos crônicos, tá, que pode ocorrer obstruções crônicas, né, então esse paciente pode ter também anemia, e hepatomegalia, né, aquele aumento de fígado que é muito fácil você palpar, geralmente o fígado do gato a gente não consegue palpar, quando o paciente tem hepatomegalia, principalmente no caso de obstruções de vias biliares, a gente pode sentir com facilidade a borda hepática, uma borda arredondada, e isso também é uma sintomatologia, um sinal comum, né, da infestação por platinossomo. A CIT geralmente vai acontecer em pacientes terminais, então assim, não é comum a CIT no gato, em caso de colangites, né, o que pode acontecer às vezes é essa colangite se transformar, né, numa colangite mais fibrótica, ou seja, como realmente uma cirrose hepática. Então, se houver cirrose ou então uma hipoaminemia muito pronunciada, esse paciente pode ter ascite também, tá? Mas não é um sinal clínico comum.
Então, esse é o quadro, clássico, né, de um gato ictérico, uma icterícia bem pronunciada, assim, um amarelo, assim, que, realmente dói à vista. Então, são pacientes que tem uma obstrução muito grave, então praticamente não tem fluxo de bile aí e vai começar a depositar muita bilirrubina, principalmente mucosa oral. Agora aqui a gente percebe que esse gato, ele tinha os olhos azuis e ficaram amarelos, né, deposição de bilirrubina também na úvea, então assim, na íris. Então, esse paciente, né, com muito ictérico, a gente vai também olhar com mais carinho para ver se esse paciente não tem histórico ou se esse paciente não tem possibilidade de realmente estar com infestação por platinossoma, né. A icterícia também aqui no palato, né, lembrando que é muito importante o exame oral da cavidade oral do paciente felino, principalmente para ver, dentre outras coisas, mas a cor da mucosa. Essa mucosa, né, esse do palato, geralmente é onde começa a gente percebe, assim, mais breve a icterícia nesse paci no gato, né. Então, assim, essa mucosa é importante estar visualizando, que é o primeiro local que a gente percebe a icterícia discreta a gente já consegue perceber na na mucosa do palato. Então, assim, é uma região muito importante para a gente fazer a avaliação clínica, né, do paciente felino. O diagnóstico, como eu já falei para vocês, geralmente a gente principalmente a gente vai buscar encontrar o parasita ou encontrar os ovos desse parasita. Na hematologia, né, que vai ser muito inespecífica, mas chama atenção um paciente que tem esse quadro, que eu já falei para vocês, icterícia, vômito, né, possibilidade de infestação por ter contato com o platinossoma, e esse paciente está eosinofílico. Então, se um gato ictérico eosinofílico, a gente pode realmente pensar em platinossoma, né, que a eosinofilia, ela é causada uma das causas de eosinofilia realmente é o parasitismo, gastrointestinal. Então, é realmente um dado importante para a gente buscar nesses hemogramas desse paciente, tá. O bioquímico, enzimas hepáticas elevadas, e aí principalmente GGT e fosfatase alcalina, que são enzimas que vão, são marcadores de colestase, de obstrução de vias biliares, tá. E a gente vai buscar detectar ovos nas fezes desse gato. Então, assim, a gente vai coletar essas fezes, né, e vai mandar fazer o patologista vai fazer essa técnica de formalina éter. O ideal é utilizar exames seriados, né, ou seja, a gente utilizar, fazer a cada 48, a cada 72 uma amostra diferente e mandar enviar para o laboratório, né, de patologia para fazer esse parasitológico com formalina éter, tá. Aqui são imagens também do trabalho, da dissertação da colega, Roberta, e percebam, assim, alguns gatos têm um emaranhado de ovos, né, outros uma quantidade menor. O que se sabe que é muito mais difícil a gente, num paciente com quadro clínico, de obstrução biliar, realmente encontrar uma quantidade suficiente de ovos nessas fezes. Então pode ser que a gente faça o parasitológico e dê negativo, mas mesmo assim a gente não consegue descartar, né, platinossomose, tá. O ideal é sempre a gente buscar fazer uma citologia da bile, ou seja, procurar, esse parasita na bile desse gato, né. Essa citologia como é que é feita? A coleta a gente pode fazer, por exemplo, em pacientes que vão para celeotomia exploratória, para laparotomia exploratória, que faz parte, do diagnóstico de doenças hepáticas, doenças gastrointestinais em gatos, né. Então, assim, é comum um paciente, por exemplo, que tem uma hepatopatia crônica, que tem uma doença hepática ou pancreática crônica, ir para fazer uma biópsia. Então faz a celeotomia, uma cirurgia, e aí a gente vai aproveitar e coletar a bile desse paciente. Então, assim, a melhor forma de a gente, realmente procurar o platinossoma seria através da abelha. Só que, a gente pode aqui também no momento transcirúrgico, né, a gente faz um aspirado aqui da bilha, que eu fui com a seringa, aqui a gente faz foi com scalp, né, e a gente coleta esse material para fazer o parasitológico também, tá. Eh, Tem a possibilidade de a gente, com a ajuda de ultrassom, a gente puncionar essa vesícula biliar, se ela tiver num volume, digamos assim, suficiente, que a gente consiga alcançar ali com a seringa ou com o scalp, claro, com a ajuda de ultrassom e um paciente anestesiado, né, anestesiado, controle de dor, a gente vai com essa seringa, a gente vai com o scalp, né, guiado pelo ultrassom, e a gente vai coletar essa bile, tá. É um procedimento bem, possível de fazer, tá, existe alguns
algumas situações, alguns cuidados, né. Existem colegas que têm mais receio de fazer, outros não, mas na verdade é um procedimento seguro, né, não é que você vai estourar a vesícula biliar se a gente fazer a colecistocentese. Tem que ter o cuidado de anestesia, de sedação, analgesia, utilização do ultrassom, e aí a gente vai fazer essa punção, claro que a gente vai fazer em vesículas que tenham conteúdo que dê para a gente coletar. Certo. Por que que é importante? A gente sabe que essa bile, além de fazer o parasitológico, para a gente fechar o diagnóstico do platinossomo, essa bile a gente quando extrai, acaba dando um conforto maior para esse paciente que está completamente obstruído, né. E você também consegue fazer uma cultura dessa bile, né, saber que se tem bactéria, se tem infecção bacteriana. Então é um procedimento muito importante que deve ser mais utilizado no dia a dia da clínica, né. Eh, a quais são os cuidados? Geralmente você faz, aplicações de vitamina K1, né, para prevenir, hemorragias, né, porque o gato que tem hepatopatia, ele tem uma disfunção, tem uma diminuição de fatores de coagulação, convém fazer os testes de coagulação antes, né, do procedimento. O depois é você acompanhar pelo menos 1 hora, 2 horas ainda com ultrassonografia para ver se tem um tipo de extravasamento, né. Mas, trabalhos recentes mostraram a segurança de fazer o procedimento quando se tem todos esses cuidados. Então, assim, não é comum ter uma ruptura de vesícula, de continuar um extravasamento de bile depois do procedimento. Então, assim, é realmente uma possibilidade forte de a gente fazer a coleta nos pacientes que têm colestase obstrutiva, né, uma colestase realmente com aquela vesícula muito cheia. Claro que chamando a atenção de vocês, nem todos, a gente vai conseguir coletar, né, porque existe também a possibilidade de ter uma lama biliar, ou seja, de ter uma bile muito espessa que a gente não consiga realmente aspirar, né. E aí nesses casos a gente faz uma tentativa, se não vem a bile, então a gente para realmente, né, algumas possibilidades, né, algumas situações que a gente realmente não vai conseguir fazer a coleta. O ultrassom também é muito importante, a gente vai ver alguns, sinais, né, dilatação de ductos biliares, distensão de vesícula biliar, a bile ecogênica, né, que é chamada lama biliar. E são sinais de quê? De processo obstrutivo, né, geralmente processo de obstrução extrahepática, tá. E a necrópsia, claro que a gente não quer chegar até a necrópsia para fechar o diagnóstico, mas se tiver a possibilidade de fazer necrópsia em casos que a gente não definiu, então a gente vai buscar esse parasita, né, perceba aqui essa imagem de necrópsia do fígado e perceba que a gente consegue visualizar o parasita, né, então isso é um parasita relativamente grande, e por isso que ele causa todo esse transtorno de obstrução de vias biliares, né, nesse paciente felino. O tratamento como seria? De suporte, então fluidoterapia, controle de vômito, analgesia, né, controlar a náusea desse paciente, pode-se fazer protetor hepático, muitas vezes a gente precisa colocar uma sonda alimentar para alimentar esse paciente, é muito comum, né, que com a colangite, realmente que vai trazer muitos dias de tratamento, né, esse paciente geralmente vai estar em anorexia. O mais indicado, o antiemítico o antiparasitário mais indicado é praziquantel, nessa dose de 20 miligramas por quilo, né, a gente faz de 3 a 5 dias, tem a vantagem de o praziquantel ele ser existe o praziquantel injetável, então um paciente que está se alimentando menos, com muita náusea, talvez o interessante seria fazer realmente o praziquantel. Pode utilizar também um febendazol, que tem uma boa resposta, 5 miligramas por quilo por 5 dias, né, a CID por 5 dias, então também tem uma boa resposta, mas assim, o que a gente tem que sempre lembrar que isso é o tratamento para eliminar o parasita, digamos assim, né. Só que não elimina o que esse parasita causou. Como falei para vocês, ele gera uma resposta inflamatória enorme nessas vias biliares, por isso que com o tempo pode até fibrosar essas vias, pode ter, fibrose, pode ter um processo de cirrose, tá. E essas obstruções, elas pode ser que elas não se resolvam mais com o tratamento, então é comum a utilização que entra nesse suporte, às vezes, uma corticoterapia com prednisolona para diminuir essas inflamações de vias biliares, tá. E muitas vezes a gente precisa fazer desvio cirúrgico, ou seja, como tem aquela obstrução grave, que muitas vezes a gente não consegue desobstruir mesmo com cateterismo, mesmo com tentando fazer um flush ali no colédoco, tá. Isso, claro, cirurgicamente, a gente sempre, pelo menos escolhe uma técnica cirúrgica para já fazer um desvio, biliar desse paciente, né, que como, por exemplo, a gente pode utilizar a técnica de colecistoduodenostomia.
tá? Colecistoduodenostomia, a gente faz uma comunicação, né, uma anastomose da vesícula biliar com geralmente um segmento do duodeno, né, então a gente faz a sutura e aí essa bile ela vai escoar, né, a vesícula ela vai funcionar como se fosse um canal, né, então que é uma imagem, né, de um procedimento cirúrgico como esse, tá. Então é uma grande possibilidade desses pacientes que têm uma platinossomose grave precisar realmente de desvio, que a gente chama de desvio biliodigestivo, tá, porque não adianta só tratar mais o parasita, muitas vezes só a corticoterapia não reduz esses espessamentos e você vai ter que realmente fazer esse desvio biliodigestivo, tá bom. Então é isso pessoal.